Estamos aqui em mais um podcast e hoje um convidado para lá de especial, o Gilberto, conhecido como Betinho, e eu não vou apresentá-lo, eu vou pedir para que ele fale quem ele é. Tudo bem? Eu sou filho, marido, pai, empresário, piloto, e aí as outras coisas vêm depois, né? São secundárias. Mas primeiramente sou filho. Filho do meu pai, da minha mãe e do pai do céu, né? Ele primeiro, na verdade, né? Ele primeiro. Muita gente me falou assim, eu acho que talvez nem ele saiba disso. Nossa, o Betinho tem uma história de conversão muito linda. Muita gente me falou isso. Que legal. Muita gente. E aí, eu encontrei ele aqui da loja. E aí eu falei, Betinho, você iria lá no podcast? Ah, vamos. Ele nem sabia o que ia falar, né? Não, Vamos, perguntei ontem pra vamos. você. E aí eu tô super curiosa para saber como foi essa história sua de conversão, Betinho. Bom, preciso falar do início para poder passar para a história da conversão. Meu pai e minha mãe se casaram cedo, né? Acho que minha mãe tinha 18 anos, meu pai 19. Duas crianças, né? Como diz um pastor amigo meu, duas pulgas e nenhum cachorro. E tiveram um relacionamento muito conturbado, os dois, muito conturbado. Então, desde pequeno, eu tive uma experiência muito ruim com relação à família. Meu pai teve problema com álcool, eu vi agressões na minha casa, enfim, eu tive uma família totalmente disfuncional. Minha mãe se separou muito cedo do meu pai, acabamos indo embora. Passamos necessidade, mudávamos de casa assim, 3, 4, 5 meses, porque não conseguia pagar o aluguel. E isso passou o tempo. Minha mãe não se acertou com outra pessoa, meu pai acabou indo seguindo outro rumo. E de criança eu já vou passar para a adolescência. Cresce um menino com 13, 14 anos, cheio de feridas, né? Hoje eu consigo entender. E com 13, 14 anos eu já comecei a achar as minhas anestesias, né? Eu falo que bebida, essas coisas são anestesias. Com 13, 14 anos comecei a beber, até para tentar se posicionar, né? Eu falo hoje muito com meus filhos, eu tenho dois meninos, eles não precisam de nada para se posicionar, só ser eles, né? E para 18, 19 anos eu acabei experimentando droga. Tá? Esse eu sempre falo para as pessoas que foi muito legal esse negócio das drogas no sentido de eu dar um exemplo para vocês do que não fazer. Eu nunca tinha usado droga com 19 anos, Betânia. Nunca tinha colocado droga na boca, mas já bebia. E um dia um amigo meu me chamou, eu tenho duas meninas aí que elas usam droga, vamos sair com elas, meninas bonitas, meninas que tá aí. E eu tinha carro e ele tava sem carro no dia, né, que ele não tinha. E aí eu fui com ele, levei as meninas, todo mundo fumou, ninguém ficou com ninguém e eu aprendi a usar droga. Então, gente, vai aí a dica pros jovens. Não caiam nessas besteiras. Por causa de menino, ou para agradar amigo, ou para coisa assim. Então, a minha conversão, ela se dá depois das drogas. O que aconteceu? Meu nível baixou demais de vida. Já não era bom desde o meu começo de vida, já era muito ruim. Tá? Eu tive 18, 19 anos, eu já tinha uma vida horrível. Sabe? Você morava com a sua mãe ainda ou não? Morava com a minha mãe não se acertou. Ela teve outros relacionamentos, aliás, teve vários relacionamentos. Não parava com ninguém. E meu pai, eu tive um gap muito grande de não ver ele, de ficar muito fora. Então eu não tive um exemplo de pai dentro de casa. Eu tinha raiva do meu pai, muita raiva. Eu carrego o nome dele igualzinho, né? E falava pra minha mãe que eu ia tirar. E essa raiva também foi, acho que, um dos propulsores pra bomba que eu me tornei, né? Como disse pra vocês, aprendi a usar droga com 18, 19 anos e achei interessante, porque é outro nível de anestesia. Aí você começa a achar a sua turminha, né, das drogas, Um nível além do álcool. maconha. Não foi muito longe ali, eu aprendi o crack, tá? Pra quem não Chegou sabe, no crack. cheguei no crack. E pesado, né? Cheguei no crack pesado. Já nessa época eu conheci a minha esposa atual. Eu nunca tinha me relacionado
sério com ninguém, não tinha tido nenhum namoro que fosse duradouro. E eu conheci a Fernanda, que é minha esposa atual hoje. Ela tinha saído num namoro de 4 anos, a gente acabou ficando umas vezes. E eu comecei a gostar dela, e querendo levar um relacionamento mais a sério e tal. E ela não queria, porque ela já tinha saído de um relacionamento. E aí foi um dos começos do meu precipício, porque eu não sabia como me comportar na época, aí eu comecei a beber mais, comecei a me envolver com gente pior, ficava mal, né? Via aquela deprê da falta eu não sou amado, não sou querido, e já juntava as coisas do pai que eu já não me sentia amado, e aí foi só ladeira abaixo. Então, um dos meus primeiros assim, livramentos que eu tive de Deus foi com 19 anos. Eu fui, isso é legal, acabei lembrando aqui, ó, minha mãe frequentava muita terreiro, macumba. Aqui em Avaré mesmo? Aqui, onde ela viveu, ela frequentou. E um dia eu estava muito mal, ela falou para mim, ó, vamos, para quem não acredita no mal, tá? Vamos lá comigo. E eu estava muito mal, porque a Fernanda tinha terminado. Acho que a gente terminou umas 20 vezes. Vamos lá comigo. Eu falei, não, mas eu não gosto disso aí não, mãe. Não frequentar religião nenhuma, né? Eu tinha medo. Não, vamos lá que não acontece nada. Do jeito que eu entrei no local, o pai de santo lá virou para mim e falou assim, é as amigas, né? E eu falei assim, porque a Fernanda na época falava, Betinho, eu quero ir para as festas, eu namorei desde cedo, acho que começou a namorar com 15, 16 anos, e eu queria curtir minhas amigas, e eu também não tinha entendido o momento dela, e ela tinha razão, estava tudo certo. O problema não era ela. Você sentiu rejeição no caso Sim, dela? mas o problema. Mais uma, né? Mas o problema era eu, não Sim, tinha nada a ver com ela. sim. Não tinha nada a ver com ela. E aí eu meio que desacreditando ou não, ele falou, ó, põe um papel com o nome dela no seu pé. Não sei se era enrolado com mel, era alguma coisa assim. E ela vai voltar com você em 7 dias. E você fez ali mesmo no terreiro? Não, Ou fiz depois. Depois. Pergunta pra mim se deu certo. Acredito que sim, né? Muito. Porque pega. Muito. A gente sabe que dá certo. Deu muito certo. Quem não tem a proteção do sangue de Sim. Jesus pega. A minha sogra é uma pessoa muito ativa na obra de Deus, uma mulher de Deus. Mas a Fernanda vivia trafegando nesse mundo. De vez em quando ela ia Sim. na igreja e... Tinha uma certa brechinha não pra tinha, conseguir... não tinha muita brecha. Ela não tinha nada. Ela tinha uma simpatia por Jesus só. Tá. E deu muito certo. Uma semana. Demorou? Uma semana? Não certinho o que falou. Então, gente, o diabo existe, tá? Existe e ele dá, tá? E não façam isso Tá. também, porque... É que é só pra exemplo mesmo, entendeu? Sim, sim. Vai ser interessante. É interessante isso. Eu tenho uma parte da minha história nesse sentido, de que fizeram pra mim, contra mim. E aí eu tive crise de pânico, tive um monte de coisa. E eu contei isso no meu testemunho no Anual. Como que é um pai de santo? Uma pessoa normal. Normal. Uma das coisas que eu achei... O que é um terreiro? Eu nunca fui. Um lugar muito feio, no dia que eu fui. Parecia um galinheiro. A gente estava sentado em tijolos, assim. E o que mais eu achei interessante no dia foi os pedidos. Não são pedidos que você pede pro papai. Porque Deus não tem como você virar para Deus e falar, Senhor, me dá aquela mulher. Deus, ele dá o livre-arbítrio. Tanto para mim quanto para a pessoa. Sim. O pedido seria diferente. Senhor, me ajuda então a desenvolver, a evoluir para que eu possa conquistar essa pessoa. O pedido para o Papai do Céu é diferente de um pedido para o mal. Sim. Até porque o mal não tá nem aí. O mal só quer te destruir, né? Não, ele só quer ganhar a tua alma. Ele já perdeu a dele e ele quer ganhar a sua, né? Eu tenho um exemplo muito legal do Pedro Paulo Diniz. Foi um piloto da Fórmula 1 e o pai dele, que era o dono do Pão de Açúcar, eu li o livro dele uma vez e ele falava, vocês têm que ter coerência na hora de orar. Quando eu ia orar para o meu filho correr, eu orava, Senhor, livra o meu filho de situações de quebra mecânica, de acidente, que ele possa estar concentrado, que ele possa conseguir pilotar, desenvolver. Ele falou, agora eu virar para Deus e falar, Deus, ajuda meu filho a ganhar. Não tem como, porque é injusto. Injusto com, por exemplo, com a Ferrari que investiu mais, com o outro que treinou mais. Sim. Percebe? Deus, ele é um Deus justo. Sim. Mas só voltando aqui para eu terminar o que aconteceu, ela voltou comigo e eu comecei a ter um nível de comportamento que eu nunca tinha.
primeiro, sempre fui um menino muito pacífico. Até, inclusive, apanhava na escola, não era bravo. Eu virei uma pessoa totalmente corajosa. Então, a influência daquilo, do pedido que eu fiz, me influenciou espiritualmente. Eu comecei a beber mais do que eu bebia normalmente. A Fernanda, com 1 mês, 2 meses que tinha voltado comigo, ela brigou com as amigas. Olha pra você ver. Que coisa de doido. E resumindo, só pra terminar, com 7 meses eu comecei a falar pra minha mãe. Falei, mãe, esse negócio tá errado. Eu não tô me sentindo bem, eu tô fora do normal, tá fora de mim. Tentei dar um murro na minha mãe. E vamos lá pra terminar. Eu um dia bebi todas, minha vida começou, já era ruim, ficou péssima. É isso que é importante falar, né, pro É, pessoal, porque você buscou uma fórmula, sim, né, no terreiro, deu certo, porém a tua vida ficou muito pior. muito pior. É o E resultado aí, rápido. Resultado resultado rápido. rápido, Resultado. e aí você deu uma abertura total, né, para os demônios agirem Sabe como na tua vida. eu uso de exemplo? Para quem não sabe que eu sou apaixonado por BMW. Mas para você ter uma BMW, você conquistar um carro desse, você tem que ser a pessoa que entende o carro que você está entrando. Como assim, Betinho? Pô, pra você ter uma BMW, você tem que entender a manutenção dela, o que funciona, por que você está comprando, se é para você passear, se é para mostrar para os outros, já começou errado. Aí já não tem a ver com o carro. Eu não, eu tenho porque eu gosto, porque eu amo o carro, assim, é uma paixão pela marca e tal. É a mesma coisa. Eu queria um relacionamento, mas eu não era uma pessoa madura para ter um relacionamento, para estar num relacionamento. Totalmente machucada, destruída. Então eu só fiz o quê? Eu só achei o nome de alguém, como se fosse pro cabra. Ah, eu dei um jeito de arrumar o nome de alguém e comprei a BMW. Eu pedi pro inimigo, ele me botou no relacionamento, mas eu não era um cara para estar num relacionamento. Eu não tinha maturidade para estar num relacionamento. E para terminar, eu fiquei uma pessoa insuportável. Um dia eu briguei com a Fernanda, briguei feio mesmo. Eu lembro que eu levei ela embora. Eu voltei nessa avenida, né, antigamente na Avenida Paulo Novaes. Você tinha lombadas e tinha abertura entre os canteiros. Eu fui cortando os canteiros e eu tinha acabado de trocar de carro. Eu desci no que dava ali. Eu sempre fiz ali a 120, bêbado, tava. Eu Nossa, 120 ele é fazia, muito rápido. eu capotei o Escort que eu tava. Tinha acabado de trocar de carro. A hora que o carro passou no bump, ele se perdeu. E eu fui capotando até lá em cima. Eu caí dentro daí do Vale Turismo capotado, cara. Destruiu, cara. Destruiu mesmo, cara. E saí do carro, olha pra você ver, saí do carro, bêbado que tava, procurando um cigarro pra fumar. Vai aqui, eu vou dar um mindset pra vocês. Nunca tirem sarro da desgraça de vocês. Eu falava isso antigamente, eu falava, capotei, saí bêbado, procurando cigarro. Olha que engraçado. Não, muito triste. Muito triste. Muito triste mesmo. Eu lembro assim, eu falo, cara, olha que nível de mentalidade que eu tinha. Eu não morri, graças a Deus tô aqui, né, pra contar pra vocês essa história. Mas quebrei 7 costelas, perdi o carro, destruí o carro. E a Fernanda, pra você ter uma noção, nem me ver foi. Ela terminou comigo por telefone. Porque o nosso relacionamento realmente tinha sido uma coisa plantada, né? Pelo inimigo, por mim Sim. mesmo que fiz, e ela, com abertura, permitiu que isso acontecesse. Não tem nem como dar bons frutos, né, nesse Não. sentido. Esses dias eu faço terapia, né? E eu descobri que aqui em Avaré eu morei em 17 casas alugadas. Só É 17, muita coisa. 17 casas. E por quê? Não ficava nas casas. Não conseguíamos pagar o aluguel, eu e minha mãe. Não conseguia. Eu também não consegui ser um menino que ajudasse a minha mãe a evoluir. Eu cresci um moleque, entendeu? Um moleque mesmo, com 13, 14 anos, fiquei revoltado. E a minha mãe se envolvia com muitos homens. E chegou um momento que ela se envolvia com homens até parecido com a minha idade. Eu lembro que, tipo assim, eu tava com 14, 15 e ela tava namorando um cara de 20. Chegar em casa e o cara com a minha roupa. Então, não julgando ela, Sim. amo ela, minha mãe já é falecida, mas amo ela, amo o que ela me ensinou, mas ela também não teve nenhum tipo de... Não conseguiu me ajudar a evoluir. E naquele momento, quando eu capotei o carro, a gente tinha acabado de ser despejado
de mais uma casa. Então eu todo machucado, quebrado, com o carro preso, e nós tínhamos que fazer uma mudança. E ela não estava conseguindo arrumar nenhuma casa para a gente mudar. Nós fomos morar na metade da casa de uma senhorinha no bairro Ipiranga. Ela dividiu a casa, deixou a gente morar numa sala, num quarto e num banheiro. Isso aí para mim foi um dos mais fundos do poço que eu tive. Eu todo machucado, a Fernanda terminou comigo e assim, aquilo já era natural, já sabia que ia acontecer porque do modo com o qual eu tinha conseguido o relacionamento, eu já sabia que estava errado. Mas foi um momento assim de bem fundo do poço para mim. Mas também foi um momento de transformação. Passou algumas semanas, o pastor Jorge, ele frequentava a empresa que eu trabalhava na época. E aí ele foi na empresa e me falou de Jesus. Quando ele me falou de Jesus, me convidou para ir num culto. E eu tinha um preconceito muito grande com relação ao evangelho, porque a minha família, meus avós, católicos, tudo, e eles falavam que os crentes eram quebra-santo, né? Então eu tinha preconceito, mas eu nunca tinha ido de igreja nenhuma. Aí ele me convidou, eu estava naquele momento muito difícil, eu fui. Foi bem legal, achei bem dinâmico. Eu sempre fui um menino que gostei muito de música, né? Então teve E já louvor. era na igreja dele mesmo. Era onde era o Chico Paiva, antigamente. Na garagem, lá onde começou. Lá no fundo, lá. Tá. Pastor Wagner, que pregava. Ah, tá. Pastor Wagner. Aí eu fui, eles cantaram 2 músicas com violão. O Pastor Wagner pregou. E ninguém sabia o disco que eu tinha feito. Só sabia minha mãe. Ninguém mais mesmo. Com vergonha, né? Do que eu tinha feito. Do que você tinha feito da obra de Macumba. Exato. E aí no final acabou o culto. Eles chamaram o pessoal a fazer uma fila para orar em um dia. Tomou na minha cabeça. Começou a falar em espírito. Falou, olha, você esteve em lugar onde não deveria, fez o que não deveria. Assim, foi a primeira experiência que eu tive com Deus, porque era uma coisa muito pessoal, ninguém sabia de nada, e ali Deus se manifestou para mim a primeira vez. Daquele tempo em diante eu comecei a frequentar os cultos, eu acho que era de quinta-feira e de domingo, eu comecei a ir, comecei a gostar, e aí tive bastante retaliação até com relação à minha mãe não gostava. Ela tentava impedir você de ir ao culto? Não, nunca impediu, Não. mas Falava mal. falava mal. Isso aqui, ali. Mas eu comecei a frequentar. Fiquei quase um ano sem ver a Fernanda. A gente acabou ela indo pro lado dela e eu pro meu. Foi na época que eu entrei na faculdade, faculdade de Direito. Isso era uma coisa que meu pai tinha acordado com minha mãe quando eles se separaram, de me pagar a faculdade. E aí comecei a fazer faculdade e comecei a ir na igreja. Porém, no entanto, o meu nível de usuário de droga começou a ficar mais pesado. As anestesias ficaram melhor. Tanto que naquele momento, eu não estava nem mais preocupado com o relacionamento. Eu comecei a curtir realmente o estar com os meus amigos, nos ambientes. Os churrascos. Foi na época que eu comecei a me envolver com o crack. Começou devagar. Como toda droga, né? Ela começa devagar. Maconha a gente fumava diariamente. Final de semana a gente fumava mesclado, que era maconha com crack. Ali eu devia ter... Foi 2003 para 2004, mais ou menos. Eu estava uns 21 anos, mais ou menos. E aí, a hora que eu vi, eu tava viciadaço. Já tínhamos problemas, né? Bastante problemas. E eu tinha arrumado mais um. E Betinho, por que as pessoas se afundam cada vez mais? Começa a não fazer efeito? Ou você quer mais daquilo, então você fuma mais? O que acontece nesse sentido? É que nem um doce. Por exemplo, quando a gente come um brigadeiro, não quer comer outro? Sim. A droga não é diferente. A diferença do brigadeiro é que ele não tira o teu discernimento. A droga, ela tira. Eu não sei hoje, né? O pessoal fala que hoje as drogas sintéticas estão bem mais fortes, né? Mas o crack, ele é, pro
cabeça, é muito forte. E a sensação é muito boa. Ah, Betinho, você tá falando em podcast. Se fosse ruim, as pessoas não usavam. Sim. Porém, a recompensa é muito ruim. Você vira um trapo humano, um lixo. Você vive para usar droga. Porque depois que, quando baixa, Meu Deus, é terrível. terrível. E passou um ano, a Fernanda começou a ligar para mim. Acho que foi no dia do meu aniversário. Me ligou, viu, queria ver você. Não sei o quê. Ah, você tá maluco. Fazia um ano que a gente não tinha mais nenhum nível de contato. E não, tô de boa. E eu, mesmo usando droga, continuei frequentando a igreja. Eu ia meio que sozinho. Minha vida não tinha evoluído nada, tava nos Isso é mesmos. interessante, né? Porque frequentar a igreja não significa conversão. Exatamente. Continuei frequentando, mas não mudei os comportamentos. Não realmente entreguei minha vida para Cristo. Só achei aquilo legal. Falei, pô, legal, bonito, olhei de lado. Mas não é para mim, não. Mais ou menos isso. Sim. Porque esses dias Deus falou comigo muito forte, sabe? Sabe por que nós pecamos? Porque nós não pagamos nada. Se nós tivéssemos passado na pele só um terço do que Cristo passou, você acha que a gente pecava? Não tem como. Você é coach comportamental. No coach comportamental nós trabalhamos as experiências. Imagina a experiência de ser humano, de homem, que Jesus sofreu na pele, com os açoites, com a humilhação, por conta dos nossos pecados. Você imagina se nós tivéssemos passado um terço do que ele passou, eu queria ver a gente pecar de novo. Isso aí seria no antigo, tudo no modo antigo, de levar uma surra de vara, mas uma surra bem tomada. Então o teu cérebro ele grava a recompensa e ele grava a punição. Nós não fomos punidos. Nós estamos tendo a graça. Entendeu? Nós não passamos nada do que ele passou. Por isso tem hora, eu falo para mim, eu tenho me vigiado cada vez mais, mas a gente brinca ainda com o pecado. Pecados às vezes simples, que não tem pecado, né? Pequeno ou grande, mas falar mal ou julgar já é um pecado. Se nós tivéssemos sido punidos como ele foi, provavelmente. Aliás, nem a gente está tão na graça que não precisa nem sacrificar cordeiro na época do Antigo Testamento. Né? Exatamente. Isso na época eles precisavam fazer. Sim. A gente nem isso precisa. Não, é só pedir. É só pedir, é só confessar, né? Confessa que você errou, pede perdão e toca o trecho. Pode haver consequências que acontecem, né? Mas na pele você não sentiu, assim, efetivamente, né? Sim. Bom, enfim. A Fernanda começou a vir atrás de mim, atrás. Eu sei que um dia ela começou a me cercar pra rua. E eu falei, na época tinha até uma pizzaria aqui em cima, aqui. A gente veio comer uma pizza num dia. Ela falou, vamos voltar. Eu falei, meu, eu quero. E eu acho que eu tava tão viciado que eu nem queria entrar em relacionamento. Porque um amigo ligava, outro ligava. Tava naquele tempo bom, sabe? E aí a gente acabou voltando em 2004, eu acho. Carnaval, hein? Pra você ter uma noção. E a gente nunca mais terminou. Voltamos, estamos até hoje, né? Casamos, enfim. Mas eu voltei com ela com uma outra atitude. Eu não levava ela a sério mais. Por quê? Com as experiências de tantas vezes que ela terminou comigo, eu levava aquilo a qualquer momento. Eu falei pra você das experiências. A qualquer momento ela vai terminar. Para evitar uma dor maior, Eu você deixava mais superficial. Tava nem aí, entendeu? Só que eu cada vez mais afundava no crack. Sentia mais necessidade, mais vontade. E aí comecei a fazer coisa errada. Eu lembro até hoje que eu abri uma conta no banco. Aí meu pai falou, não, deram 3 oitão pra você, até a boca. E realmente foi. Passei cheque sem fundo. Comecei a andar com pessoas de má índole mesmo, que roubavam. Chegou uma hora que eu comecei a fazer coisas erradas para poder usar droga. Pedia dinheiro emprestado para um, para outro. Enfim. E a Fernanda, por um outro lado, começou a frequentar a igreja. Ela começou a ter um nível de conversão mais a fundo do que eu. Começou a ir. E eu ia no domingo, ia do jeito que estava, às vezes drogado. E uma das chaves que virou para mim na igreja, que eu sou um cara muito musical. Eu acordo ouvindo música, vou dormir durante o dia. Bom, a gente já tem até, né, com música aqui, não aconteceu mais, né? Mas eu sou uma pessoa muito musical.
E eu comecei a ir na igreja e eu comecei a gostar muito do louvor. Comecei na igreja que a mãe dela frequentava, que é o Avivamento Bíblico. Uma igreja muito estruturada na época, o pastor Joel. A igreja tinha mais de 600 membros. Eles tinham um ministério de louvor muito bom. E eu comecei a gostar do louvor. Então eu comecei a me interessar a ir mais ainda na igreja por conta do louvor. Mas quanto mais eu ia, mais eu afundava. E aí eu comecei a ter a percepção que eu precisava parar com as drogas e não estava conseguindo. E aí eu já vi que o negócio estava ficando mais difícil. Enfim, para resumir aqui para vocês, como foi a minha conversão realmente em 2006, eu estava num nível, estava trocando coisa da minha casa para poder usar droga. E eu tenho um amigo meu, sou um amigo meu de infância muito querido, que eu tenho um amor por ele muito grande, que é o Betinho Loiro. Então, assim, eu era o Betinho Moreno e ele era o loiro. E nós dois estávamos usando drogas juntos. Juntos não, porque o crack não junta ninguém, tá? Chega uma hora que você fica sozinho, porque o crack é caro. Então você começa a não usar mais com as pessoas. A não ser que você tenha muito dinheiro. Mas você esconde, você tem droga, você se esconde, você não conversa. E eu sei que num belo dia eu tinha conseguido já ficar uns 20 dias sem usar droga. Eu estava uns 20 dias ali firme. O Beth me ligou. E meu pai sempre foi empresário da área de carros. E eu sempre tive essa vontade, esse desejo de trabalhar com vendas. Eu tinha pego um Fusca para vender. Eu estava com um Fusca, uma plaquinha de vendas para a rua. Vida financeira detonada. E ele me falou, vem aqui, quero ver seu Fusca. Fui na segunda-feira na casa dele. Do jeito que eu entrei, ele tava com uma caixa de cerveja e com um churrasco na plena segunda-feira. Falei, cara, não, vamos comer uma carne. Por isso hoje eu não bebo, tá? Falei, não, eu vou tomar uma cerveja com você, mas já vou embora. O álcool pra mim é um portal, tá? Então, aí eu bebi acho que uma, duas, na quarta cerveja, como é que nós vamos fazer? A gente já começou a se perguntar como subir o nível, né? E foi muito feio. Nós tiramos todos os fios do barracão do fundo da casa dele, de cobre, para poder usar. Não Porque roubou daí porque... vende? Sim, vende por peso. Só para você ter uma ideia do nível. Aí, nós pegamos o fio, conseguimos comprar a droga. Era umas 4, 5 horas da tarde, nós dois usando crack dentro da casa dele. Eu lembro que o Betinho tinha uma namorada bonita, a menina, sabe, firme mesmo. A menina estava atrás dele, ligando, e nós dois dentro da casa, trancados, escondidos. E aí eu virei pro Betinho, falei pra ele, aquele dia, falei, Betinho, cara, eu tô indo na igreja, eu tô namorando a Fernanda, que é uma menina, sabe, boa, terminou a faculdade, tipo assim, ela tem uma visão de futuro, vem de uma família boa, porque eu olhei muito o histórico da mãe, sabe? A minha sogra é uma pessoa muito firme, muito de Deus, totalmente diferente do que eu trazia, né? Da minha bagagem. E eu preciso parar com isso aqui, cara, eu tô gostando. E na minha visão, eu falei já pra ele isso, ele foi totalmente usado pelo inimigo. Ele virou e falou assim, Betinho, ó, você nunca mais vai parar de usar crack. Interessante que as palavras têm poder, né? Isso daí, só isso já arrepia. Sim. Mas assim, me sarou. Eu não sei se eu consigo te explicar, mas me sarou. Eu levantei e falei, tô indo embora. Como assim, não sei o quê? E na época a gente pegava de grama. Tinha acho que 5 gramas de crack. E tinha um monte. Eu falei, cara, eu vou embora. Não, chegou a me sarar. Eu vou embora, vou embora. Catei o carro, fui embora. Aquilo te assustou nesse nível. Assustou. Pra mim não era ele falando. Até hoje eu acredito que não era. E eu fui pra casa e eu fiz uma oração muito simples pra Deus. Essa oração até hoje, assim, é legal. Você precisa ter um nível para entrar na presença de Deus. Gente, eu falei simples. Eu falei, Senhor, eu vim limpo. O Senhor me fez perfeito, sem vício. E eu não quero mais ser usuário de drogas. Me ajuda que eu vou fazer a minha parte. Então, ó, prestem bem atenção. Deus não faz aquilo que é da parte da gente. Eu pedi ajuda. Eu identifiquei como eu vim. Eu vim limpo, eu vim sem drogas, sem vício. Eu pedi a ajuda dele. E eu acredito que até hoje ele me ajuda. Até hoje ele... O pessoal fala que uma vez usuário, eu sou liberto totalmente das drogas. Mas eu acredito que ele me ajuda. Me ajuda por quê?
ter autocontrole, a me segurar, a amar os filhos dele, que tem hora que eu atendo pessoas o dia inteiro. Quando eu vejo a pessoa, às vezes, falando alto comigo, alguma coisa, eu consigo olhar ela como um filho dele também, para eu não perder a boa, né? Enfim, parei aquele dia e aí eu vivi um processo bem desafiador. Eu estava já frequentando o avamento junto com a Fernanda, eu dei o nome pro batismo. E assim, eu dei o nome pro batismo, foi dia 20 de novembro de 2006 que eu parei de usar drogas. E batizei no dia 10 de dezembro. Foi assim, muito rápido. Rápido mesmo. Mas eu desci as águas, no dia que eu estava descendo as águas, minha mãe virou, vai descer as águas fumando. Falei, não vou não. Não fumo mais. Larguei uma cigarra, eu tinha uma cama de baú, aquelas camas antigas que tinha baúzinho assim. Sim. Larguei uma cigarra e larguei lá mais uma semana ainda. Uma força de vontade tremenda mesmo, de mudança, sabe? Cara, como diz eu estudei muito coach também, né? O Paulo Vieira fala que isso é o chega. Para mim foi o meu chega, não aguento mais. E desci as águas. Aí você vai falar, Betinho, melhorou? Não melhorou. Piorou muito. Vai começar das lutas. Exato. Por que das lutas? Porque o inimigo, quando ele percebe que ele está te perdendo, ele levanta todas as acusações que ele tem contra você. Ele levanta as acusações, tudo aquilo que você plantou. Então, por exemplo, você não é obrigado a plantar. Se você quer mudar de vida hoje, eu vou me converter a Cristo, eu vou começar a estudar, eu vou melhorar minha empresa. Ah, beleza, você vai ter uma força contrária. Mas eu falo, hoje eu tô tirando carteira de piloto de avião, né? Força contrária que te faz decolar. É o vento de frente. Só que na época que a gente já está fragilizado, é desafiador você lidar com esse vento de frente. E eu tinha plantado muita coisa ruim. Não tinha como eu culpar Deus. Ah, eu estou indo na igreja, eu vou culpar Deus. Não dá. Porque são plantações minhas. Tinha muita coisa ruim. Mas foi assim. Eu lembro um dia que eu subi, estava indo com a minha mãe para casa a pé. Eu tinha uma moto, eu devia acho que R$ 1.500 pro pastor Jorge. A moto valia 2, eu fui lá, dei a moto para ele e me devolveu R$ 500, que é a pé. Eu comecei a tomar decisões. Porque não adianta você se converter e não tomar decisões. Tomei decisões. Fiz um curso, chama Veredas Antigas. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Nesse curso, eu fiz uma carta de honra para o meu pai e para minha mãe. Para fazer a carta de honra para o meu pai foi extremamente desafiador. Tipo assim, e essa carta é uma carta na qual você coloca todas as qualidades que seu pai tem e sem julgamento, você agradece por ter vindo dele, por ter nascido. Vocês não têm noção como foi difícil fazer. Chama Veredas Antigas esse curso. Tem igreja hoje que nem está mais fazendo. Mas eu fiz para meu pai e para minha mãe. E aí, parecia que eu estava, para quem joga videogame, eu sempre uso esse exemplo porque é muito fácil. Parecia que eu estava travado numa fase, quando eu fiz a assim, rompi. Eu estava já com 6, 7 meses de evangelho, assim, vivendo ali com Deus. Eu chegava em casa, tinha dia que tinha cortado a água. A minha mãe, você está indo na igreja, olha, o negócio está pior. Eu falei, tá tudo bem. Cortava a água, a gente pagava a água, no outro dia cortava a luz. No outro dia nós pagamos a luz, entrava a oficial de justiça para levar a televisão. Então eu vivi isso. Difícil? Muito desafiador. E para ajudar esse processo, a minha mãe começou a frequentar a igreja, ela começou a ver a mudança na minha vida. Eu sempre fui muito roqueiro, gosto muito de rock. Eu tinha muito rock pesado, Rosa, Raul. Eu joguei tudo fora. Vocês podem me chamar de quadrado, do que for. Mas as coisas que esses caras cantam não tinha mais a ver com o que estava dentro de mim. Tanto espiritualmente como a letra, né? Exatamente. Que aquilo vai criando em você. Exatamente. Eu chutei tudo. Eu fui muito... como é que eu posso falar? Eu fui muito a fundo. Eu imergi naquilo mesmo. Eu precisava. Só que a minha mãe não me entendeu, porque ela não se converteu. Quem se converteu fui eu. É isso que eu ia perguntar. Sua mãe, vendo essa mudança, ela não teve curiosidade pelo evangelho? Não, teve depois. Depois teve.
ela ficou bem brava. Né? Você jogou as músicas fora, você se converteu, não eu. Então ela ficou muito brava. Eu tive muitas decisões, assim, muitas propostas indecentes. Eu lembro que eu trabalhei muito tempo lá, Laércio da Marcenaria, um pai para mim, uma pessoa que, assim, tentou me ajudar demais em várias áreas, sabe? Foi uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Mas na época ele virou Betinho. Assim, a faculdade minha estava pendurada, eu tinha muita falta, não tinha nota. Mas eu passei a ser o primeiro aluno da faculdade. Eu chegava antes de todo mundo, ia embora mais cedo, comecei a sentar na frente do professor. O pessoal falou, você tá maluco? O último ano de faculdade, esse moleque sentava na frente do professor. Eu tinha zoado 4 anos, só vivi no bar, com música. Eu era na segunda-feira, eu tava com o carro com o porta-mala aberto na frente da faculdade, eu tomando vodka. Esse era Betinho. Eu era extremo. Eu sou extremo ainda hoje, mas pro bem. Sim. E aí eu lembro até na época o Lércio falou, viu, você tá muito lascado, eu vi que você tem dom para venda. Tranca a faculdade esse ano. Pode você ver. Tranca a faculdade esse ano e eu vou comprar um carro, você vai sair vendendo marcenaria para mim. E orei, falei, não. Se você Tá. quiser. Falei, não vou. Então eu tive, após a conversão, fica as dicas. Tomar cuidado com as propostas, com as decisões que você toma. Seriam decisões fáceis, né? Ah, tá, então ele vai comprar um carro, já saio vender. Porque eu passei um ano, Betânia, sem ter R$ 1 de renda. Nada. Zero renda. E como que você fazia? Então, eu acabei, como eu tinha hora complementar, como você é advogado, você sabe, eu precisava Sim. ter hora complementar, tudo. Com um mês que eu me converti em dezembro, eu entrei na faculdade em 2007, outra pessoa. Eu era outra pessoa. O Marcelo, que era chefe do GEF aqui da Justiça Federal, me chamou para estágio. Não sei se você lembra, a Justiça Federal na época era o auge aqui de Eu Avaria. fiz estágio lá. Fez? Conheço todos. Gosto demais de todos. Eu fiquei no protocolo lá. Com o Murbach. Não sei se você lembra. Murbach, sim. Murbach. Fiz estágio com todos eles. Sarro, né? Sarro. Cola na grade, o Murbach falava. E aí, com um mês que eu estava na faculdade, eu tinha melhorado, eles me chamaram para fazer estágio. Aí, na época, o Lars falou, você é mais louco ainda, cara. Você tá lascado, vai fazer estágio de graça. Mas não era de graça, eu dava metade de desconto na faculdade. Porém, meu pai não revertia para mim. Meu pai que pagava, né? Ele não revertia. Até porque eu já tinha aprontado tantas, não revertia. Eu fiquei realmente um ano. Eu lembro que a minha mãe levava na hora do almoço bolacha, essas bolachas de... Bolacha que meu moleque só come essas triplo chocolate, né? Eu comia aquelas mais vagabundas que tinha e tava bom, era o meu maná na época. Não passei fome, tá? Mas realmente eu passei sem grana, sem nada na época. E fazendo estágio ali junto com... Porque eu queria mudar, eu falei, meu, qual que é a minha chance de ter alguma coisa? É aprender agora o direito e passar na OB e trabalhar com isso aqui. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser, sabe, uma pessoa dedicada em tudo que eu fosse fazer. E eu fui muito dedicado na faculdade, tanto que a faculdade de setembro, eu lembro, eu tinha zerado tudo. Setembro, outubro, não tinha mais nada. Então, essa dedicação, ela acabou não vindo das formações que você fez depois. Não tem nada a ver, foi lá. Foi sua mesmo. Não tem nada a ver. Falei, Senhor, eu vou botar foco em tudo que eu fui fazer. E eu precisei, né? Porque a droga, ela assim, é muito desafiador você sair. Então, se eu não ocupasse a minha cabeça, eu não ia conseguir. Então, eu tive que ocupar minha cabeça com coisas novas, com pessoas novas. E aí fui fazer estágio na Justiça Federal. E foi muito legal que da Justiça Federal muita chave caiu. Com 3 meses que eu estava na Justiça Federal, o Murbach começou a tirar férias. Ele nunca podia, ele falou, cara, você faz tão bem feito aqui o protocolo que eu vou tirar meus férias, meus bônus. E ele tirou de 10 em 10, eu fiquei acho que umas 2 ou 3 vezes sozinho no protocolo, se você sabe lá. Sei. Só o protocolo integrado que eu ligava para ele corria fazer. Que era um protocolo diferente, não sei se você lembra. Você foi para atendimento ou você ficou no protocolo também? Eu fui para o atendimento, na verdade eu passei por tudo. Todas ali. Mas eu fiquei mais no atendimento, que era onde o pessoal chegava para tirar dúvida. Sim. E aí você já montava o processo ali, ajudava eles e tal. Isso. Eu era o protocolo, eu pegava o processo pronto e analisava se estava certinho e despachava. Fazia o cadastro e despachava. Legal. E eu acabei não indo para o atendimento por conta que estava no último ano de faculdade. Então o Murbach falou, cara, para você não vai te ajudar,
você vai acabar atrapalhando alguma outra pessoa que, que, que possa estar com mais tempo para passar por lá e aprender realmente. Mas enfim, dali foi uma das viradas de chave. E eu lembro até hoje, a minha formatura, eu não tinha pago, né? E um dia o meu pai, os caras me ligaram, ó, sua formatura tá tudo atrasada, tal. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Aí o Marcelão era amigo do meu pai, falou, não, mas e o teu pai? Eu falei, cara, meu pai não vai pagar. Ele não vai, e tá tudo bem. E aí pra você ver como eu comecei a ver Deus agir na minha vida. Um dia meu pai me vai numa festa, e nessa festa ele tava junto com o Murbach e com o Marcelo. E o Murbach comentando, falou, rapaz, peguei um estagiário lá, eu tô tranquilo agora. Não sabia? Não, o estagiário, rapaz, tirei até meus bônus lá que eu tinha, porque o menino é desenrolado. Chega, faz tudo, o moleque tá certinho. Aí meu pai comentou, falou, então meu filho tá fazendo estágio lá. Como é que é o nome do teu filho? É Betinho. Não é dele que eu tô falando. Nossa, do seu pai aquilo foi uma surpresa. Acho que talvez foi uma das primeiras vezes que ele sentiu orgulho de mim. Porque ele não tinha. Eu realmente fui um menino muito rebelde, dei muito trabalho. E aí um dia eu fui na loja dele e falou, olha, tô muito orgulhoso de você. O patrão seu do Jeff falando muito bem de você. Você é um menino desenrolado, honesto, chega certinho, faz rápido o serviço. E aí ele pagou a formatura. E aí você começa a entender como o nosso pai lá de cima funciona. Faz sua parte, que o negócio aqui eu movimento. Entendeu? Foi coincidência? Ou você vive achando que tudo é milagre, ou que nada é milagre. Na minha questão era milagre. Com certeza. Bom, nesse meio tempo, a minha mãe começou a frequentar a igreja. Começou a gostar. Em 2007, abril de 2007, minha mãe se converteu ao evangelho. Desceu as águas, se batizou. Mudou, assim, da água para o vinho. O Betânia era outra pessoa. Mas minha mãe vivia tendo relacionamentos com outras pessoas. E lá na nossa igreja a gente tem o pastor Adelino e a Janete. Na nossa igreja não, né? Porque agora eu não estou mais frequentando lá. Frequentei lá 18 anos. Mudei de ministério agora em janeiro. E eu falo, nossa, por muito tempo, né? Que eu convivi. Sim. E eles são líderes de casais. E eles são pastores do Casados para Sempre. E eles foram conversar com a minha mãe. Minha mãe era casada na igreja com meu pai. E eles conversaram, extraíram da minha mãe e falaram, eu gosto do pai do Betinho até hoje. Então eles pediram para ela tentar ficar sozinha, para se tratar, para poder começar a se achar. E eu vendo aquilo da minha mãe, falei, meu, não é minha mãe. Tipo, vivia correndo atrás de relacionamento e só bucha, só gente ruim, só é o que eu falo. Quando você não sabe quem você é, não tem valor nenhum. Você se conecta com outra pessoa que... Tenta só preencher um vazio que só o Espírito Santo preenche. Exatamente. E a minha mãe estava vivendo um tempo muito bom com Deus. Porém, em dezembro de 2007, nós fomos assistir um show evangélico, que é uma banda de rock que chama Oficina G3, que aí eu comecei a buscar músicas dentro da igreja. Não que eu não escute nada secular, tá? Escuto hoje. Hoje eu consigo filtrar uma coisa ou outra, mas 98% do que eu escuto é cristão. Mas eu escuto. Tá? Inclusive, ano passado eu fui no show do Coldplay. Eu gosto muito quando vocês colocam louvor. Eu curto junto. Sim, mas assim, é o que eu falei. Eu fiquei muito religioso, né? Então também não aceitava nada. Hoje eu sou uma pessoa mais ponderada. E nós fomos assistir um show de rock, Oficina G3, em Botucatu. Na volta, nós estamos de moto, o cara me bate na traseira da moto, eu não sei se você sabe dessa história. Bem por cima. Bem por cima. E a minha mãe veio a óbito. O cara tava bêbado, batendo na traseira da minha moto. Eu não sabia de nada, eu tava aqui dirigindo, bateu. Do jeito que eu caí na pista, eu levantei, um carro passou por cima dela na pista. Aí eu fui, tirei, um caminhão passou na minha cara ali. Eu ali, acho que fui o segundo, eu falei do livramento do capotamento do Escort, né? Ali foi o segundo. Assim, não morri por Deus mesmo. E a minha mãe, do jeito que eu coloquei ali no acostamento, ela já tinha falecido. Foi assim,
Eu lembro que depois deu politraumatismo, a gente faleceu na hora, muito, muito feio, né? E abriu costas, saiu a perna. Foi uma experiência, um acontecimento bem difícil de eu engolir na época, sabe? Que foi bem na época que eu tava tentando não, já tava começando a viver algumas coisas já da minha experiência de ter me convertido ao evangelho. E dali vivi muito mais, né? Então minha mãe veio a falecer, não tenho dúvida alguma de onde ela está, porque Glória a Deus. não Porque tem. ela se converteu, ela Sim, batizou. teve uma irmã da igreja depois, na época que teve uma revelação do Espírito Santo, me trouxe uma carta que minha mãe não ia permanecer. Por isso que Deus resolveu. Eu pensei nisso quando você falou isso. Mas assim, fiquei bem machucado, os dois joelhos no vivo, costas no vivo. Tanto que eu fui parar, 2 dias depois que aconteceu o acidente, eu fui parar no pronto-socorro, caí a berne das minhas costas. Com 2 dias, para você ver como o nosso corpo é, sei lá, podre, pousou mosca. Em 2, 3 dias, as minhas costas estavam. Eu fiquei ali naquela Santa Casa uns com 5 ou 6 dias com a pessoa tirando berne com Pensa. pinça. Até um dia que eu não aguentava mais, porque assim, o que tá por cima eles tiram fácil. Porque o bicho ele vai cavando para dentro. Eles tacavam éter dentro, o bicho não aguentar e sair. Acho que no terceiro ou no quarto dia eu falei, eu não aguento mais. Aí minha avó fez um escândalo lá. E isso foi uma das viradas de chave hoje para eu empreender. Até pra gente virar a nossa conversa. Para eu querer evoluir financeiramente. Eu não tinha um plano de saúde. Eu fui totalmente humilhado dentro daquele pronto-socorro, porque assim, você ficar 3, 4 dias com as pessoas tirando. Sim. Não reclamando, eu sou até agradecido, me salvo, Sim. tudo, mas a dor, o que eu passei, o constrangimento ali, não tem. Aí minha avó fez um escândalo lá. Aí eles, ele é acidente de moto, ele tem o DPVAT, tem o seguro. Resumindo, me mudaram de ala, fizeram um corte na onde estava. Porque você imagina, eu já estava com as costas no vivo e com berne. Fizeram um cortinho, arrancar, tinha mais de 20 ainda para dentro. O bicho se prolifera tão rápido. Acho que arrancaram mais de 100 de mim. Sim, entre todo o processo. Bom, minha mãe morreu. Aí, para eu entender tudo isso, um cara que fazia um ano, para vocês entenderem, eu me converti em dezembro de 2006. Ela morreu em dia 23 de dezembro de 2007, um ano depois. Não. E o pior ainda é como foi a morte dela, né? Sim. Muito violenta, ninguém esperava, uma coisa assim. E aí acabou começando que a minha vida hoje de marido, né, de pai. Eu não falei para vocês, mas em 2007 eu acabei indo, eu lembro até hoje, eu já tinha tentado trabalhar com meu pai várias vezes. A gente não parava junto 3 meses, ele me mandava embora. Depois que eu fiz a carta de honra, um dia eu cheguei na loja dele. Isso aqui é bom para dar o começo da Betinho Verde, só para vocês entenderem. E ele tinha mandado todo mundo embora. Meu pai tem um temperamento muito forte, uma pessoa muito difícil de lidar. Ele mandou o lavador, o vendedor, o cara do escritório, todo mundo. E meu pai estava com 2 lojas na época. Tinha uma loja aqui em Avaré, que é a Alta Avaré, e tinha uma loja na Alhambra. E eu todo sábado eu ia na loja dele. Ia ver ele e tal. Inclusive no começo ele tirava sal, porque eu não bebia mais. Depois ele viu que estava fazendo bem para mim, ele parou. Aí eu não esqueço até hoje, ele virou para mim e falou assim, vamos comigo levar um carro na Alhambra? Eu falei, vamos, pai. Cheguei lá, vi que ele estava sozinho, ele contou que tinha mandado todo mundo embora. Padrão Gilberto, eu já sabia, eu já conhecia o jeito que meu pai era. Isso foi antes da minha mãe morrer, tá? Até voltei um pouquinho aqui. E fui com ele para Alhambra, levei os carros na volta. Ele falou, eu quero ver se essa religião está fazendo bem para você. Vem na segunda-feira trabalhar comigo. Aí eu falei para ele, pai, eu posso vir te ajudar, porém, eu estou fazendo estágio. Eu estava no estágio e eu não vou parar com o estágio. E eu comecei com o estágio na parte da tarde. No meio do ano, o Murbá conseguiu me colocar de manhã. Começava às 9 e até 1 hora da tarde. Eu falei, eu posso vir cedo.
eu venho aqui umas 7h30, ajudo você a limpar os carros, vou pro estágio. Do estágio, eu volto para cá. E aí foi o meu começo, a trabalhar com loja de carros. E até hoje eu tô. Minha mãe acabou falecendo em dezembro, no final do ano. E quando ela faleceu, o meu pai não quis deixar eu voltar para minha casa, onde eu morava com a minha mãe, com medo de eu desandar, de fazer coisa errada de novo. Porém, quando eu fui para a casa dele, onde meu pai vivia, na minha visão, uma vida maravilhosa, com 2 meninas lindas, são minhas irmãs, amo elas de paixão, casado novamente. Tudo que eu tinha visto no casamento do meu pai com a minha mãe, só tinha mudado de endereço. Continuava o mesmo padrão. O mesmo padrão. A repetição de padrão que a gente aprende no coaching. O padrão estava o mesmo. A diferença era que nas agressões a mulher que ele tinha atualmente também reagia. E aí chegou eu lembro até, nem sei se minhas irmãs lembram disso, mas as pequenininha, que era a Júlia, ela ia pro quarto junto comigo. Acabava aquela gritaria, aquele rolo. E aí eu falei pra Fernanda, não vou aguentar ficar com meu pai, não. Eu fiquei acho que 1 mês ou 2 lá. Ele viu, não dá, Por exemplo, assim, seria o de cinema, né? Eu sempre vivi numa casa onde eu falava que a Fernanda era rica, porque ela tinha salgadinho, tinha Danone. A gente não tinha essas coisas em casa. Nós comprávamos o básico, meia dúzia de ovos. Falo para os meus meninos, vocês não sabem o que é comprar meia dúzia, e nem quero que saibam. Tá tudo Sim. bem. Essa mania de pai hoje, eu vivi, cara, esquece que você viveu. Sabe, eu não quero que meus filhos vejam isso, não. Lógico que eu faço eles darem valor para as coisas, tudo, mas preciso viver o que eu vivi. E na minha visão... Até porque por isso também que você construiu tudo que você construiu até hoje, né? Exatamente. Também para dar uma vida diferente para eles. Exato. Mas a casa só tinha dinheiro. Só tinham realmente dinheiro. Não conseguiam ter, não tinham o que eu tinha recebido de Deus, né? E fiquei lá muito pouco. E aí eu lembro que um belo dia eu estava no aniversário do pastor, aniversário de um filho do pastor. Eu falei, Fernando, eu vou sair da casa do meu pai. Não tem condições de eu ficar lá. Pesado, estou me sentindo mal. Eu comecei a sentir vontade de usar droga. Comecei a ter umas vontades. Fazia um ano e pouco que eu tinha parado. Falei, preciso sair desse lugar. Pra mim não dá. Aí ela falou, não, eu não vou deixar você morar sozinho. Não vou. E outra, vai dar trabalho pra mim, eu vou ter que ir lá te ajudar, lavar roupa, tal. Falei, então vamos casar. Vamos casar de que jeito? Eu lembro que eu tirava de vendedor uns R$1.800. Um mês ruim meu. 2.200 um mês bom. E a Fernanda tava prestando OAB. E ela ganhava acho que 600 como estagiária. A gente juntou ali, fizemos umas contas. Vamos casar? Foi um pedido de casamento. Um pedido de casamento, se você parar para analisar hoje. Ó, Fernanda, quando nós vamos fazer bodas, eu vou fazer um pedido de casamento novo para você, decente, tá? Foi um pedido de casamento muito assim, raso, né? Mas foi e deu certo. Passamos muita coisa junto, mas estamos aí. Construímos uma família linda, né? Com 2 filhos. Casamos. Eu trabalhei mais 2 anos com meu pai. O meu pai só se afundou com relação a comportamento. Acabou largando da esposa que ele estava. Tiveram problemas no casamento. Ele não conseguiu significar e trabalhar. Eles terminaram. E ele foi cada vez ficando pior. Mas eu até consegui conviver bem com ele. Fiquei quase 3 anos convivendo. E foi onde eu aprendi a trabalhar com carros. Eu agradeço meu pai por eu ser o Betinho, por eu ter nascido, por eu ter aprendido, por ele ter aberto a porta. Eu me agradeço meu pai demais. Não é julgamento. Chegou um momento que nós dois não tínhamos condições de ficar juntos. E até porque eu não respondo. Eu falo isso para vocês. Deixa uma dica. Não responda aos seus pais. Não responda à mãe. Isso só vai atrapalhar a vida de vocês. Chegou um momento que eu tive que sair de lá. E aí começa outra história, né? Tivemos a Betim Veículos, montamos. Quanto tempo começou a Betim Veículos? A gente montou em 2011. Betim Veículos fez agora, em fevereiro, dia 8, esse mês.
fez 14 anos. Mudamos para uma loja nova, né? Sim. Você deve ter visto. E o que a gente vê, pelo menos eu, né? Betinho Veículos só prosperando, só aumentando. Isso é uma coisa que a gente mesmo vê, né? Assim, pela cidade. E o que te fez ter essa evolução grande? Eu sei que tem toda a experiência que você passou, toda a experiência do seu pai, mas houve também um romper nessa área profissional? Ou... Foi o desenvolvimento pessoal, né? Em 2021, eu estava num momento muito ruim da loja, muito ruim. Um dos meus mentores que eu tenho hoje dentro do desenvolvimento pessoal é o Paulo Vieira e a Camila. Eu agradeço a vida dos dois. Apesar deles não me conhecerem, eu assisti muito curso, participei de 3 métodos CIS. Se vocês quiserem uma dica, né? Como diz o Paulo, fala, o sucesso deixa pistas, façam o método CIS. Eu fui no método CIS 2021, nossa, eu saí de lá com a cabeça virada. Falei, meu Deus do céu. Emocionalmente eu era uma mulher, que convivi muito tempo com a minha mãe. Rejeitei meu pai demais, mas meu pai tinha muita coisa boa, como tem. E hoje eu consigo, mesmo às vezes que eu vejo ele fazer alguma coisa que não entra na minha cabeça, eu falo, peraí, deixa eu limpar e ver o que meu pai tem de bom, né? E quando eu fiz o método CIS. O método CIS é coach integral sistêmico, né? Trabalha lá a gente trabalha 11 áreas da vida, né? Inclusive eu me formei em coaching depois, para mim e para o time da loja. Trabalho com os meninos pra caramba o coaching. Aí foi virar de chave. Assim, emocionalmente eu era uma mulher. Eu fazia coisas em casa que não eram concernentes a marido. Eu queria agradar minha esposa de toda maneira, em todos os sentidos. Financeiro, na casa, arrumava. Chegou um momento que eu falei, e não tinha o que agradasse, tá? Tanto que o nosso relacionamento chegou a ficar, nós quase nos separamos 2 vezes, eu e a Fernanda fomos pro fundo do poço como casal. O pessoal às vezes olha a gente, foi lindo. Não foi, é dolorido, nós comemos muito sal juntos já. Nós estamos aí firmes, vivendo um dos melhores momentos que nós temos no nosso casamento. Diz que Deus fala que o melhor está no final, e quem fala aí que o casamento é pior com o tempo, não, nosso casamento melhorou muito, mas porque nós nos deixamos nos tratar, permitimos. Quem foi procurar ajuda primeiro fui eu vi que eu precisava, e a Fernanda depois, na sequência, acabou buscando também, porque hoje o que a gente vê na maioria das vezes, os casamentos acabam por causa do orgulho. A pessoa acha que ela é boa demais e ela não vai procurar ajuda, né? E tudo que eu tenho construído com relação a Betinho Veículos não seria nada sem minha família. Não teria sentido algum eu montar outra loja, ou eu vender mais, ou eu mirar coisas grandes que eu miro hoje, que eu tenho de objetivo, se a minha família tivesse toda detonada. Eu não estou aqui julgando a família de ninguém, tá, pessoal? Sim, não, é a sua história. É, né? A minha história. Mas eu separei. Não, é a sua história, Eu estou falando da minha. Uhum. Eu, nas minhas crenças, eu gostaria de permanecer casado por resto. Gostaria não, é o que eu desejo. Se isso vai acontecer, vai depender da Fernanda, vai depender de mim, vai depender de Deus. Mas é o meu desejo. Meu desejo é o quê? Ter tido um casamento só na minha vida. Ter criado os meus filhos vendo um pai que é imperfeito, mas que tô ali. Nem ontem eu dei um carrinho, comprei um carrinho que um cara me ofereceu, achei lindo, fui ver, era Lego, cara. Putz, eu detesto montar Lego. Eu fiquei 1 hora lá para montar um pedacinho. Mas é isso aí, é ser pai, é ter ficado ali na cama, não tem um preço, um presente maior do que estar participando do desenvolvimento dos meus filhos, coisa que o meu pai não participou, e outros homens entraram na minha vida, olharam, mas também não participaram. Então, por isso, eu me predispus a mudar. Quando eu entrei na Febracis, fiz o método CIS, eu entrei numa jornada, que é o que o Paulo fala, isso aqui é uma jornada de transformação. Dali por diante, eu fiz vários cursos, fiz formação, fiz master, fiz mais método CIS, e tenho buscado me desafiar cada dia naquilo que eu não gosto, e aí não tem como não mudar.
Se Aí, você... o resultado da Betinho Veículos é um resultado das mudanças do Betinho. Você é do tamanho, a tua empresa é do tamanho que a tua mente é do que você é. É isso que as pessoas falam, né? Para você aumentar, melhorar o seu CNPJ, primeiro você tem que focar no CPF. O CPF meu era muito baixo. Mas já era bom mediante o que eu tinha vindo. Sim, com certeza. Tirando, olhando para da onde eu vim, falei, nossa, tá maravilhoso. Eu lembro que nós terminamos uma casa aqui no Jardim Europa, que em Avaré é um bairro muito bom. E olha o que eu falei quando eu entrei na casa. Nossa, Deus, não preciso de mais nada. Eu imagino Deus falando, seja feita a sua vontade. E o Paulo Vieira fala isso também. Na vida não existe meio termo. Ou você está crescendo, ou está morrendo. Não tem como você estar estagnado. Quando eu comuniquei isso, minha vida foi para um buraco muito grande. E eu comecei a regredir muito. A loja parou de vender. Eu comecei a cada vez ficar mal. E aí, como marido, queria tentar agradar com medo já de perder a esposa. Porque foram os padrões que eu vi. Entendeu? Até meus filhos. Então, eu precisei buscar ajuda para mim, entendeu? Que é o que eu tento fazer até hoje. Hoje é primeiro eu, segundo sou eu, e terceiro sou eu. Nossa, Betinho, isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Se você cuida bem de você, as outras pessoas estão seguras. Sim. Então, como é que você vai cuidar do outro se você não cuida de você? Exatamente. Por isso que as pessoas, muita gente entra em relacionamento ruim. Por quê? Ela tá se sentindo sozinha, tá mal, aí ela acha que a pessoa vai resolver o problema da vida dela. Não vai. Ela não vai resolver o problema da vida. Aliás, vocês vão ser, como diz o pastor Adelino, 2 pulgas e nenhum cachorro. Sim. Não tem cachorro. Você entendeu? Então, hoje eu percebo o quanto eu fui infantil também já. Agora a gente tá falando já de depois de conversão, né? Basta se converter. Não, gente. O nosso processo de evolução tem que ser contínuo. Você tem que buscar. O inimigo, ele é inimigo. O ótimo, ele é inimigo do maravilhoso. O maravilhoso é inimigo do espetacular, do extraordinário. Então, você tá bem? Dá para ficar ótimo. Tá ótimo? Dá para ficar maravilhoso. Tá? Como assim, Betinho? A Bíblia fala que os velhos terão visão, terão sonhos. Eu acredito hoje que eu vivo um dos melhores momentos da minha vida. A Betinha tá facinho? Não, não tá facinho. Nem tem pedido isso. Mas eu vivo um dos melhores momentos. Como pessoa, em casa, com os meus meninos, na loja, sabe? Tô conseguindo perceber mais o tipo de pessoa que eu atendo. Não por mal, mas eu falava que o meu objetivo como loja era ajudar aquele cara que não consegue ter um carro a ter um carro. Isso é a pior comunicação que uma empresa pode ter. Porque você ajuda uma pessoa que não tem condição de comprar, ela compra uma coisa que ela não tem condição de ter e ela culpa quem vendeu porque ela não consegue manter. Tá errado? Não. Hoje não. Eu nichei. Você quer comprar um carro que você tem segurança, que eu falo a verdade, que eu te dou um pós-venda fantástico, é comigo. Betinho, você só tem melhores carros. Cada dia eu estou procurando melhorar. Mas tem carro, tem um retoque, tem um laudo, só que você não vai comprar sem saber. Exatamente. Não. A Betinho já vendeu o carro de leilão? Já. Eu queria estar aqui. Olha o laudo. Betinho me serve, então. Você assina o laudo. Sim. Tá aqui. Lógico, praticamente isso não tem mais na loja, tá? Mas é importante essa honestidade. Né? Um dia eu comprei um carro em Botucatu, numa loja muito grande lá. Uma loja muito boa. Cheguei aqui, passei ali no Célio. O Célio falou assim, capotou esse carro, no mínimo. Tá inteiro refeito, o teto, tudo. Nossa. Eu cheguei lá na loja e falei, viu, vocês falaram comigo que nunca tinha acontecido nada. E aí eles reconheceram, né, a culpa. Mas se tivessem me falado... Você não teria comprado. Entendeu? Ou teria pensado, levado aquilo em consideração, Ou de repente, no preço. negociado mais. Sim. Então, isso é muito importante. Betinho, se você fosse dar uma dica, eu sei que com o conhecimento que você tem, com as experiências que você tem, é muito complicado escolher uma dica, mas assim, esse seu segundo romper, você falou que quando você disse que você não precisava de mais nada, né, com a casa no Jardim Europa, que você começou a cair, o que te fez voltar a subir? Se você fosse dar uma dica para as pessoas. Ousem sonhar.
Ousem sonhar. Mas Deus tem muito mais do que a gente imagina. Porém, nós temos que fazer muito mais do que já fizemos. Entendeu? É sobre isso. Esses dias eu estava voltando, sábado agora, estava voltando de uma corrida, um cliente me mandou uma mensagem que a minha visão não cabia na minha cabeça, né? Aí eu parei na pista, eu respirei, só mandei para ele de volta. Fala para mim, meu amigo, como é que eu posso te servir? Aí ele... Você quebra, né? É só pessoas. É. O dinheiro está no Você bolso das quebra. pessoas. Aquilo que você precisa está no bolso das pessoas. Não achem que vocês vão estar numa posição alta e vocês vão poder pisar nas pessoas, porque não vão. Quanto Aliás, mais crescer... Arrogância precede a queda, né? Exatamente. Então, eu tenho me desafiado, mas, lógico, tenho também aprendido a me posicionar, sabe, com algum certo tipo de coisa. Tem clientes que esses dias eu recebi uma mensagem: meu irmão, seu carro está muito caro, você tem que fazer preço para mim. Eu respirei, sempre uso muito isso. Falei, poxa, meu amigo, passa lá tomar um café comigo lá e veja se faz sentido o valor que eu cobro. Se o carro faz sentido para você. Não falei para ele nada sobre o valor ou discussão, porque não é valor. Eu falo para os meninos da Betim Veículos: aqui, nós estamos aqui para servir pessoas. O carro é só uma consequência. Sim. É só uma consequência. Por exemplo, eu tinha uma... Às vezes a pessoa... Isso eu aprendi muito. Eu tenho um mentor hoje na área de carros, né? O Luiz. E eu, por exemplo, assim, uma marca Peugeot. Tive várias experiências ruins com a Peugeot. Apesar da Peugeot ter evoluído muito. Inclusive, hoje ela faz... Ela é Fiat. Virou Stellantis, então usa muito peça do Argo, do Mob. Mudou muito o carro. E caiu, assim, em sessões, fichas. Ele falou, cara, mas é o carro do cara, é o carro da pessoa. Então eu aprendi a respeitar o gosto das pessoas. Então se a pessoa me procura hoje, eu quero um Peugeot. Meu amigo, fala para mim qual modelo você quer. Não é dar minha opinião. O cara tá pedindo a minha opinião. Sim. E eu, como prestador de serviço que sou da Betim Veículos, vou me esforçar para achar o melhor Peugeot para ele. Peugeot é uma porcaria. Para quem? É para porcaria? Para quem, filho? Para mim, então. Para você, não para ele. Sim. Então isso para mim investiu muito. O gosto seu, Betânia, não é o meu. E tá tudo bem se todo mundo fosse igual. Então hoje eu tenho tratado os sonhos das pessoas como o meu, assim. Eu tenho vontade de ter um trolley. Beleza, fala para mim, desenha esse trolley. No coaching a gente faz isso. Desenha para mim. Eu quero preto, eu quero laranja, eu quero até KM, eu tenho tanto. E às vezes se a pessoa não tem... Uso muito coach hoje na loja, sabe? Às vezes a pessoa, poxa, eu queria pagar uma parcela. Falo, então, esse carro aqui nós vamos trafegar na base de 120 mil reais. Se você tem 20 mil, acredito que ou nós podemos achar um carro mais parecido, um pouco menos valor para a tua realidade hoje, ou você tem que guardar um pouquinho mais. Eu não falo que ela não vai ter. Sim. Entendeu? Inclusive você já deu 2 opções, né? 2 caminhos. Exatamente. Então, percebe que a Betim Veículos hoje é muito mais sobre isso do que venda de veículos. O carro é fácil. Tem um monte de gente vendendo por aí. Uhum. Mas você tratar cada um diferente com o seu sonho, com o seu desejo e vibrar junto. Porque as pessoas hoje, quando não agradam ela, não é isso que eu quero. Cara, dane-se o que você quer. Nós viemos para servir. Uhum. Então, assim, eu sirvo as pessoas. Não vou mentir para vocês que eu, como homem, tem hora que eu fico... Senhor, nem peço paciência, porque dele me dá situações, né? Fala, Senhor, continua tratando, me dá sabedoria para eu lidar melhor, para eu aprender a falar não. Uma virada de chave que teve muito grande na Betim, para mim, a Betim Veículos, é que as pessoas tomavam decisões e vinham para mim depois, eu quero cancelar. Eu fiz isso demais, Betânia. Principalmente quando era marido e mulher discutindo. Porque eu ficava, eles vão brigar por causa do carro. Hoje, se a pessoa tomou uma decisão, meu carro não tem problema, não tem, e não vai ter porque eu já não vendo. Uhum. E eles estão brigando, é só sobre eles. Exatamente, sim. Mas Betânia, eu fazia direto, porque eu não queria confrontar a mania de agradar. Eu queria agradar. Ninguém pode falar mal de mim. Isso é um sabotador, inclusive. Entendeu? Olha para você ver, são mudanças.
Tá tudo bem. Se o juiz falar que eu tô errado, Sim. tá tudo bem. E às vezes vem até com aquela rejeição que você tinha no começo, Meu Deus né? do céu, você não tem As noção. pessoas vão me rejeitar. Você não tem noção. Eu tô vendo que ele tá... Tem bastante gente ligando aqui pra ele. Eu vou encerrar essa e já vou fazer um convite para uma próxima pra gente falar de empreendedorismo, falar dessa mentalidade que eu acho muito importante. Mudou a minha vida também esse tipo de conhecimento. Betinho, muito obrigada por você ter vindo, tá? Eu sei a correria que é a tua vida e você ter separado um tempinho para vir aqui conversar com a gente, passar a tua experiência. Sim. É muito importante, eu tenho certeza mesmo, que vai edificar muitas vidas que vão assistir e vai dar força para muita gente de falar, não posso desistir, eu preciso seguir. Olha o que ele passou e olha onde ele chegou, olha onde ele está. Sim. Onde chegou, né? Porque chegou e estagna, e não tem estagnação. Onde ele está agora. E tenho certeza que essa mensagem vai mudar a vida de muita gente. Amém. Muito obrigada de novo, viu, Betinho? Então, ele deu até aqui né, eu falei para ele, se você pudesse dar uma dica, e qual frase que você falou? Ouse sonhar. Ouse sonhar. Não para ali. Agradeça por tudo que você tem até aqui, mas e aí? O que você quer? Ele não é só sobre dinheiro, que também é. Não. Mas não é só sobre dinheiro, é sonhar em todas as áreas, né? Sim, e é o que eu falei. As suas coisas crescem conforme você, como uma entidade única, assim, até para vocês não entenderem. Uma entidade, não existe outra Betânia, não existe outro Betinho. Sim. Eu sou único. Diante de Deus, Deus lhe fez, é só eu. Quando você cresce, tudo ao redor cresce. Sim, então é sobre você. Mas ao invés de a gente apontar o dedo, é olhar para nós e ver de cada situação, de cada acontecimento, o que nós podemos aprender com aquilo. É fácil? Não, é desafiador. Mas ninguém falou que é fácil. Jesus só falou que ele ia estar conosco a todo momento. Amém. Isso já é muito importante. Exatamente. É o que vale a pena. Mas o resultado é bom, viu? Como a gente começou o podcast falando de uma solução rápida que eu quis ter e que me causou um efeito tremendo. O preço é depois, você não paga no começo. Entendeu? Sim. É que nem entrar numa faculdade de medicina. É difícil entrar, né? Já é Sim. muito difícil. Mas depois que a pessoa entrou e ela vai no processo, até acho que fica um pouquinho mais simples do que ter entrado. Nós fizemos direito. É fácil entrar na faculdade, né? E passar no AB. Sim. Entendeu? Então, quando as coisas ficarem um pouquinho mais difíceis, vale a pena. Entenda que o que é bom e o que vale, o que dura, vale a pena. Vai ter um nível de desafio maior. Não é facinho, não. Porque se fosse facinho, todo mundo fazia. Sim, exatamente. Hoje em dia tem muito isso, né? De procurar dinheiro fácil, solução fácil. Mas não é por aí. Exatamente. Muito obrigada de novo, Betinho. E nos vemos então no próximo podcast.